nós nos tornamos em ONG, nós deixamos de ser igreja. Agora, é muito importante também a gente perceber que muitas das discussões que a gente joga nas costas da igreja, e a igreja tem uma responsabilidade de dar respostas, isso é fato, mas é um retrato, a igreja brasileira é um retrato da sociedade brasileira. Então, os problemas de polarização, por exemplo, política, são um retrato da sociedade brasileira. Então, essa resposta agressiva que a gente vê de muitos evangélicos nas redes sociais, enfim, é um retrato de que a gente tem uma sociedade agressiva também, que está respondendo de forma agressiva. Então, o problema é que a gente criou uma persona e a gente colocou tudo nas costas desse grupo. Mas por quê? Porque tem uma representação, porque tem voz, 36% da população brasileira. Então, de fato, é uma coisa interessante. Agora, o que a gente precisa repensar, talvez, seja o fazer o trabalho, fazer a lição de casa, fazer a tarefa de repensar nas implicações do evangelho, porque isso não. Porque ser igreja e uma igreja engajada não necessariamente significa estar lutando por estar o tempo todo no poder e querer que as pessoas tenham os valores cristãos por meio do poder. Não é essa o DNA da igreja. A gente tem uma sociedade ou uma igreja brasileira que ela é muito mais focada em mudança comportamental do que, de fato, numa descoberta de Deus, de quem é Deus por meio de Cristo. Porque eu acredito que quando nós nos encontramos com Cristo, nesse processo de jornada de conhecimento de Deus, nós vamos conhecer nós mesmos e nós vamos lidar com essas questões através de ferramentas que a gente vai precisar. Não é? Eu sempre vou precisar, por exemplo, como cristão, eu ainda continuo precisando de ir no médico, indo no psicólogo, eu vou precisar de advogado, eu vou precisar de um contador, porque a gente está num mundo imperfeito. Não é? A gente vai precisar buscar o nutricionista e numa academia, porque o nosso corpo está deteriorando, que a gente Tá lida no com mundo da conflito e com a matéria, né? dor. Exato. Tá no mundo da matéria, precisa cuidar da matéria e onde cuida do espírito. Não é? Então mas a gente não separa essas Sim. coisas. Porque o que eu faço, o que nós estamos fazendo aqui é espiritual. Como é social. Entende? Tudo que nós fazemos é espiritual. É movido por conceitos espirituais. Então, agora, a questão é, quando a gente olha para a igreja, para a história da igreja, os primeiros, e eu gosto de enfatizar os primeiros 300 anos da igreja, porque nós temos uma ideia, muita gente tem uma ideia de que a igreja ela só passa a existir a partir de Constantino, e a igreja, na verdade, ela estava espalhada, ela era a grande força já antes disso, e sem ter nenhum poder político, sem ter voz, sendo uma minoria em termos de poder político. Mas por quê? Porque a igreja ela estava anunciando, olha, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo ele é o nosso rei, né? César não é o nosso senhor, ok, mas o que mais eles estavam fazendo? Eles estavam cuidando dos enfermos, eles estavam acolhendo os oprimidos, eles estavam dando comida para os que tinham fome. A igreja foi, em primeiro lugar, num contexto romano, onde você tinha uma estrutura social muito bem definida, onde, o primeiro lugar, onde um senhor de escravo ia sentar no domingo para aprender do seu escravo, era na igreja, porque esses escravos se tornaram pastores, bispos, líderes, né? E aqueles homens estavam sentando para ouvir o evangelho. A igreja foi o primeiro lugar onde ricos e pobres iam se reunir no domingo para comer juntos, não é? E quando você tem uma sociedade que enfrenta uma pandemia que causou danos terríveis para aquela sociedade, os ricos do império, eles fugiram para as montanhas, bem diferente da gente quando a gente teve nossa pandemia, né? E deixavam os pobres lá para morrer. E só que aquelas pessoas, o que aconteceu foi que aquelas pessoas das famílias poderosas que ficaram doentes também ficaram para trás. E os cristãos, ricos e pobres, estavam dizendo, nós precisamos ficar. Por quê? Porque para eles a coisa porque
a primeira motivação que eles decidiram ficar foi a seguinte: para os cristãos, todo ser humano é criado à imagem de Deus, e por isso eles entendiam que todo mundo deveria ter um sepultamento digno. A razão que eles ficaram para trás foi para sepultar os mortos, deles e dos outros também. Agora você imagina aquele monte de gente numa pandemia morrendo, os corpos estavam jogados pelas ruas, estavam amontoando, e o que isso estava causando naquelas cidades? Os cristãos ficaram para trás para cuidar daqueles corpos, para enterrar os mortos e limpar a cidade. E o que mais que eles fizeram? Cuidar dos doentes. Por isso muitos cristãos estavam morrendo. Mas por quê? Porque eles estavam dizendo assim: nós cremos na ressurreição. Então a morte não é o que nos define. O que nos define é a ressurreição. Então nós vamos acolher e vamos cuidar, porque se nós morrermos, vamos ser recebidos por Cristo e vamos ressuscitar com eles. Mas nesse processo, muitas pessoas também foram curadas. E algumas dessas pessoas, inclusive, da alta sociedade. Quando a pandemia passou e essas pessoas voltaram, e eles viram que esses cristãos cuidaram das cidades, cuidaram das pessoas e cuidaram inclusive dos ricos, a pergunta que eles começaram a perguntar foi: por que eles estão crescendo tanto? Por que eles têm tanta influência? Porque eles são os únicos que estavam cuidando dos enfermos. Porque eles estavam cuidando de quais enfermos? Judeus, árabes, pagãos, não importa quem fosse, todos eram acolhidos e cuidados por eles. Esse é o DNA da igreja. E é isso que a gente precisa resgatar. Porque a partir de Constantino, nós criamos um paradigma onde a igreja gera a sua influência a partir dos pontos de poder. Sim. Mas antes ela exercia sua influência a partir das margens e do serviço. Então a influência que vem pelo serviço e pelo cuidado é aquela que vai gerar um impacto tão poderoso que faz com que as pessoas queiram ouvir o que você tem para dizer e elas começam a perceber que o cristianismo ou que o evangelho não é apenas a verdade, mas ela também é bom. Não basta ser verdade, tem que ser bom. E ele é bom para nós. Porque ele cuida da gente, ele cuida da cidade, a ponto de alguns disserem: os cristãos são a alma da cidade, eles dão a vida para nós. Né? Então, é isso que nós precisamos resgatar, e que o movimento pretende resgatar esse DNA, essa identidade que nós temos. Porque, e aí, de novo, eu não estou dizendo que nós não podemos ter cristãos na política, mas cristãos na política pela ótica do serviço, não pela ótica do amor ao poder. Perfeito.